Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Estamos estudando hoje o capítulo da Coletânea das Preces Espíritas, né? Começando a estudar esse capítulo. E lembrando, nós somos do Centro Espírita Luz e Verdade, que fica na rua Vitor Alves, em Campo Grande, né? Rio de Janeiro, capital, número 226, né? Então, antes, vamos ouvir aqui a música de abertura. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. E então, ainda nessa energia gostosa dessa música, vamos elevar os nossos pensamentos em agradecimento a Deus por esse dia de vida, pela dádiva da vida, pelo lar, pela família, por essa doutrina maravilhosa que esclarece a cada um de nós, nos fortalecendo na fé e na certeza desse amor maior por nós. Abençoe, Senhor, a cada lar que nesse momento escuta este Evangelho, a cada um de nós. Abençoa, Senhor, e inspira
ao nosso amigo que fará o estudo da noite de hoje, para que possamos aproveitar da melhor forma possível suas palavras e seus ensinamentos. Graças lhe damos por tudo, Pai, se conosco agora e sempre, que assim seja. E hoje estamos aqui com o expositor, Rui Marcelo, que vai falar, né, o estudo de hoje, né? Então, Rui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Nossas saudações fraternas aos amigos do Centro Espírita Luz e Verdade do Rio de Janeiro. Nós, no corpo físico, aqui em Manaus, nos enlaçamos a vocês, aí no querido estado carioca, para estudarmos juntos essa fonte de luz, doutrina consoladora, o Espiritismo. Então, minha saudação inicial a todos que nos assistem e a vocês que estão ao meu lado, além do Eric, a Lene, o Adriano, o Paulo Júnior e a Andréia. Eu vos deixo à vontade para qualquer interrupção no sentido de dialogarmos, trocarmos ideias em relação a considerações que vamos fazer baseados no texto do capítulo 28, capítulo final do Evangelho segundo o Espiritismo. Digo centrado no texto porque, às vezes, passa despercebido o quão valioso é o texto das obras fundamentais do Espiritismo legadas por Allan Kardec. Não é? A gente, às vezes, toma como básicas, como elementares, e passa a vista d'olhos, deixando passar um conteúdo, uma ideia que, melhor meditada, refletida, nos daria várias lições adicionais. Não é? Então, principalmente nesse capítulo 28, o que acontece? Ele é o último do livro, geralmente ele é estudado numa época de fim de ano, em que há uma evasão, há um certo desinteresse e as pessoas não costumam explorar, né, o quão ele possibilita as instruções nele contidas, instruções valiosas, instruções que reiteram outros trechos das obras fundamentais espíritas. O título é bem modesto, né? Coletânea de Preces. Gostaria de pedir ao Eric que colocasse a projeção do texto, e isto, observemos, capítulo 28, final, coletânea de preces espíritas. Então, a suposição é de que aqui encontraremos exemplos, algumas preces que o Espiritismo utiliza e que nós poderíamos, então, a título de exemplo, copiar e passar a utilizar. Entretanto, isto é muito aquém do conteúdo que nele vamos encontrar. O título diz menos do que realmente o texto que vem a seguir, em que Allan Kardec nos dá importantes instruções, não só sobre a prece, mas sobre as potencialidades humanas. Nós, enquanto espíritos em processo, né, de evolução, de progressão espiritual, temos de conhecer como funciona os nossos atributos intelectuais, em que consiste o pensamento, em que consiste a vontade, né? Qual é o poder latente nesses nossos atributos intelecto-morais e como podemos explorá-los para agilizar esse nosso processo de progressão espiritual. Então, nós vamos estudar na noite de hoje a parte inicial deste capítulo. Vamos apreciar o preâmbulo, que vai fazer outras considerações nesta mesma linha que antecipo, com relação ao propósito que possui este capítulo 28, e na sequência três preces gerais que Kardec nos apresenta, também mescladas aí a instruções valiosas, que é a oração dominical ensinada por Jesus, as preces pelas reuniões espíritas e as preces pelos médiuns. Então vamos, em primeiro lugar, apreciar o preâmbulo.
Tá? Vamos descer aqui, eu vou fazer a leitura e trecho a trecho paramos para comentar, convidando os amigos que estão ao nosso lado para participarem. Inclusive você que está de casa nos acompanhando pelo YouTube, pelo chat ao vivo, deixe sua pergunta, deixe sua reflexão, deixe a sua contribuição para que nós possamos pensar juntos e ir mais além. Preâmbulo. Item 1. Os espíritos sempre disseram, abre aspas, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai, cada um, segundo as vossas convicções e da maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que muitas palavras que não tocam o coração. Então, já por este primeiro parágrafo, nós temos uma ideia introdutória bem colocada sobre o propósito deste capítulo. Deseja Kardec, inspirado na doutrina dos espíritos superiores, desmistificar a prece, dando sequência às lições do capítulo antecedente, Pedi e obtereis, que também é dedicado ao mesmo tempo, capítulo 20, ao mesmo tema, capítulo 27. Então é uma continuação, é um texto complementar ao capítulo antecedente, e que começa desse jeito, nos advertindo que nós temos mistificado a prece, dando muito valor ao aspecto formal, preocupados, atentos quanto ao teor das palavras, a quantidade das palavras, a maneira de se posicionar, o local onde vamos realizar a prece. E para, então, nos fazer esclarecer o verdadeiro sentido da prece, nos remete ao seu fundamento coerente com a nossa essência espiritual. Qual é o fundamento da prece, que é o mesmo atributo número 1 do espírito, ou seja, de todos nós? É o pensamento. Então, por aí a gente tira que a prece não significa senão uma espécie de pensamento. Um pensamento direcionado, qualificado de determinada maneira. Mas essa maneira, em absoluto, é a forma de fazê-la. Não significa a beleza das palavras, as rimas, as métricas, como às vezes se pensa. Tem gente que chega no estudo do Evangelho e diz: tomara que eu não seja solicitado a fazer a prece, porque logo bate o nervosismo, porque tem que fazer uma prece que diga, né, coisas que sejam bonitas, que vão atender a todo o grupo que está ali como espectador e de olho em você, né, no que você vai falar. Então o Espiritismo diz: olha, isso não é grande coisa, porque a prece tem a ver com o pensamento, e o pensamento está muito além do que palavras pronunciadas. Então, o que é o pensamento? O pensamento é a capacidade ou atributo do espírito, de ordem intelectual, para pronunciarmos ideias, para colocarmos em nosso senso, em nossa consciência, certas ideias, sejam elas imaginativas, né, que nos remetam a lugares, objetos, pessoas, sejam conteúdos abstratos que revelam os raciocínios e tudo mais que poderemos elucubrar intelectualmente pelo pensamento. E muito necessário adicionar a este rol exemplificativo o pensamento intencional, ou seja, o pensamento no qual colocamos os nossos desejos e vontades, e que, portanto, nos motivam a ser quem somos, a fazer aquilo que costumamos
não é, empreender. Né? O que eu sou? Diga-me como pensas e eu direi quem tu és. Então, o nosso atributo primordial enquanto seres imortais é o pensamento. Conforme seja a qualidade desses pensamentos, nós poderemos nos situar na zona dos espíritos imperfeitos, porque neste íntimo já se revela que as nossas ideias, que as nossas vontades, que as nossas intenções são imperfeitas. Elas traduzem o descumprimento ou simplesmente desprezo à lei divina. São uma série de imagens, uma série de raciocínios, uma série de desejos divorciados, distanciados daquilo que se pode dizer a vontade de Deus, com todas as virtudes, com todas as qualidades que isto representa. Mas também pode ser que o nosso pensamento seja coerente, enquadrado, disciplinado, coincidentemente com as leis divinas. Já pensaram? Não é? Tudo que nós pensássemos poderia ser revelado como um pensamento integrado à vontade de Deus, à lei divina. Isso faria de nós o quê? Espíritos puros. Somente os espíritos puros são capazes de entreter integral e permanentemente em si, né, na sua esfera espiritual, pensamentos voltados ao bem, né, e à perfeição do cumprimento das leis divinas. Por mais que seja, mais forte que seja o nosso esforço de aprimoramento, nós vamos, ao menos, pelo nosso porte de aprendizes, nos situar na oscilação, não é? Sabe aquele rádio que fica mudando de canal? Então, nós flutuamos, oscilamos entre o pensamento bom e o pensamento mau. É um pensamento que coincide e cumpre a lei divina e um pensamento que, daí a algum momento, nos desloca para o campo das nossas más paixões, dos nossos vícios. Então, a prece, não é? Segundo o Espiritismo, com este valor, essa atenção que ele nos coloca para o pensamento como base, como principal, nada mais significa senão um treino da qualidade do pensamento. Significa, não é, receber uma dica, receber, não é, um macete para pelo menos algum momento, por ao menos alguns minutos, conseguirmos manter um alto padrão de pensamento. Um alto padrão de pensamento que nos coloca em comunhão com os bons espíritos, porque os afins se atraem, se comunicam. Então, naquele momento, adotando a técnica da prece que nos foi ensinada por Jesus e vários outros missionários e explicada racionalmente pelo Espiritismo, nós elevamos nossa alma a Deus. Isso significa nós passamos a pensar como os bons espíritos pensam. Nós imitamos naquele momento a perfeição e então sintonizamos com o bem. Então a prece é esse nivelamento do pensar. A gente compreendendo a prece com esta premissa, com esta base, nós temos um monte de coisa para repensar. Não é mesmo? Além do governo dos pensamentos de todos os instantes, para o qual ainda não somos bem adestrados, nós não temos essa maestria, quando a gente para perceber, nós já estamos distraídos, passa todo um filme, um turbilhão de imagens nos trazendo distração, ora nos fazendo prestar atenção mais numa coisa que noutra.
Além desse aspecto, que é objetivo das nossas reencarnações, aprimorar, nós temos que, mesmo durante a prece, nós temos uma dificuldade enorme de nos fixar integralmente num dado pensamento, numa dada ideia. A gente pensa que está fazendo prece, mas, na verdade, está com o pensamento disperso, o que é uma contradição em termos. Se a prece é uma disciplina para o pensamento, se durante a solenidade da prece, seja na casa espírita, no lar, onde quer que eu esteja, com esse intento, eu não paro de pensar em outras coisas, ou eu penso naquilo que constitui a forma da prece apenas de uma maneira rápida, superficial, eu estou me enganando. Ou então, pelo menos, eu estou demonstrando que eu sou um espírito aprendiz, ainda muito tagarela, e incapaz de fazer uma prece fervorosa, uma prece, né, bem pensada, bem sentida, de modo que tudo sai apressado, tudo sai superficial, e não devemos nos queixar se ela não opera os efeitos pretendidos, se ela sequer consegue atrair a inspiração dos bons espíritos. Às vezes é tão desgovernada a nossa mente no sentido das nossas preocupações cotidianas, das nossas más paixões e inclinações, que não passa aquilo de uma vitrine, de um verniz, do mecânico cumprimento de uma obrigação, sem que tome partido o coração, sem que eu dedique aquela mesma atenção que é própria no momento da véspera da prova. A prova que você faz lá na sua escola, né, em que você fica ali bem concentrado no texto, na apostila, no livro que o professor recomendou para poder tirar nota alta, né? Então, quisera que cada um de nós fosse capaz de realizar todas as suas preces com essa concentração, essa devoção inteira do ponto de vista espiritual, para que cada palavra fosse acompanhada ali de um banner mental, né? Daquela firmeza, foco ali para externar nos fluidos as ideias correspondentes às palavras que estamos pronunciando. Então, para o Espiritismo, Kardec nos revela nesse item número 1 inicial, é que a forma não é nada, às vezes até atrapalha, porque a gente fica muito atento a ela, esquecendo que em matéria de prece, em matéria de autoconhecimento, em matéria de esforço para nos aprimorarmos espiritualmente, o que vale é o bom pensamento. Então, quer evoluir, quer ser agradável a Deus, quer aproveitar melhor sua reencarnação, siga uma lição de Jesus que permanece atual, que em virtude disso ela está em inteira conformidade com a doutrina espírita. É o vigiai e orai. Vigia a qualidade dos teus pensamentos e ora, mas ora não como solenidade, ora como quem vai fazer um repensar, vai arejar a mente e deixar nela circular apenas bons pensamentos. E por aí a tarefa é muito grande, porque às vezes somos como que sequestrados por pensamentos inconscientes de todas as horas, com crenças limitantes, destrutivas, por serem muito pessimistas. Então a gente, sem notar, cai nesse pessimismo e mal consegue ter a fé necessária a nos comunicar com Deus e agradecê-lo, porque sua providência jamais falha no acompanhamento da nossa caminhada existencial, ainda que nos deixando seguir o livre-arbítrio, somos sempre
potencialmente acompanhado pelos bons, pelo nosso guia espiritual, que pode e sempre nos ajuda com aquilo de que necessitamos realmente para progredir espiritualmente. Tem muita gente que faz prece para parar suas provas, mas como? Se elas são as oportunidades, muitas vezes pedidas antes de renascer, para conseguirmos nos redimir do comportamento faltoso e nos fazer desenvolver mentalmente preciosas virtudes. Então é incoerente a gente só pedir para ficar na zona de conforto. Então a gente tem que realmente vigiar os pensamentos, como dizia Jesus, e entender que no momento da prece ou em qualquer outro, não é, de lucidez, nós devemos agradecer, pedir, louvar, tendo em vista o que é melhor segundo as leis divinas e não segundo os nossos desejos imediatistas, que nos sequestram. Você pensa, às vezes, meu problema não tem solução. Como se somos imortais, se Deus permite o refazimento, a reencarnação, a felicidade futura, a nossa fatalidade é nos tornarmos espíritos perfeitos. Que negócio de tristeza é essa, né? Que é esse? Isso vem apenas de um pensamento negativo que se fixou em nosso íntimo. Então, a prece verdadeiramente é a substituição dessa crença negativa, pessimista, por uma crença, por um pensar, não é, que seja otimista. E o Espiritismo, enquanto filosofia e ciência, nos fornece a mancheias vários pensamentos otimistas. Não só a nossa imortalidade, não é, mas no caráter passageiro das nossas dificuldades, no proveito que poderemos fazer da prova bem vivenciada, das dádivas que temos recebido pela providência divina, nos livrando de um mal maior, etc. Então, se estudarmos bem o Espiritismo, vamos ver que somos portadores de um número bem superior de benefício relativamente ao sacrifício que Deus nos pede com as aflições passageiras, oportunidades de progresso. Então, tudo isso tem que ser um pensamento bem firmado dentro de nós, na hora da prece e no resto do dia, porque senão somos contaminados e mal conseguimos fazer prece. Né? Você já viu uma pessoa desesperada? Primeiro tem que acalmar. Né? O que é esse acalmar uma pessoa desesperada? É tentar arejar o seu pensamento. É fazer com que ela saia do pensamento fixo derrotista e passe a ter esperança novamente. Como vamos dizer isso? Não desespere, há solução, isso é passageiro. O Espiritismo, que te convido a conhecer, nos revela que somos herdeiros de uma herança maravilhosa. Aguenta que vamos receber a compensação por esta vivência que te parece pesarosa. E assim nós vamos trabalhando todos os estágios mórbidos, não é, que nada mais significam que um pensamento sequestrado, não é, por ideias falsas e pessimistas, crenças derrotistas. Então, muito cuidado, que pensamento é realmente tudo. Vamos dar sequência à leitura para deixar Kardec falar. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces, e quando nos dão alguma é para orientar as nossas ideias e principalmente para chamar a nossa atenção sobre certos princípios da doutrina espírita, ou ainda com o objetivo de ajudar as pessoas que sentem dificuldade em expressar suas ideias, pois estas não consideram haver realmente orado se os seus pensamentos não estiverem bem formulados com palavras. Então vamos voltar aqui para entender bem este precioso ensinamento. Então aqui no começo reiteram que palavra, que fórmula, isso é secundário, que isto não é importante. E que se o uso fazemos dela é para conseguirmos a comunhão de pensamentos de grupo.
para que o meu pensamento seja o mesmo que o do Eric, do Adriano, não é? Do Paulo, da Andréia, da Lene, eu preciso, enquanto encarnado, ter algum sinal comunicativo com eles. E esse sinal são as palavras. É a alavanca, não é a chave que liga o motor para a comunhão de pensamentos coletivo. A comunhão de pensamentos no coletivo. Então, somente eu dizendo, gente, vamos começar a fazer prece. Qual a ideia inicial da prece? Palavra X. Então, isso já dá uma ideia aos amigos, que é a mesma ideia que eu tenho na minha mente. Nós, encarnados, temos essa necessidade, não é, de usar desse expediente apenas para que comuniquemos uma ideia, que vai ser uma ideia única entre todos nós. Isso estabelece a tal sintonia ou comunhão de pensamentos, que é a verdadeira força que está por trás de uma reunião séria, uma reunião espírita que queira a assistência dos bons espíritos, precisa combinar que todos pensem juntos os bons pensamentos que demonstrarão aos bons espíritos a nossa boa vontade e abrirão caminho fluídico mesmo para que eles possam inspirar-nos àqueles conselhos e orientações de que necessitamos. Então, gente, o que vale na prece é a ideia, sabe? A imagem que vamos fazer. Se estamos fazendo prece sozinhos, não tem nem por que abrir a boca, não é? O que vale são as ideias que estamos irradiando. Elas é que ganham vida, vamos dizer assim, em nosso perispírito, se projetam, né, irradiam-se e vão ter em outros seres e na própria divindade, como a expressão do nosso pensamento. Então, se estamos sós, não precisa nem ficar verbalizando, a não ser que você tenha um apagão nas ideias. Poxa, eu quero fazer prece, mas eu não estou conseguindo me concentrar, não vem uma ideia boa na cabeça. Poxa, então por que não abrir o capítulo 28 do livro Evangelho segundo o Espiritismo e buscar uma inspiração? Porque aqui, por meio das palavras, eu não tenho um rito, eu não tenho uma solenidade obrigatória que eu tenho que fazer no meu lar toda vez que eu vou estudar Espiritismo ou estudar o ensino moral que lhe é próprio. Mas eu tenho que saber que quando eu não estou com nenhuma ideia na cabeça, como é que eu vou entrar em comunhão de pensamentos com os bons espíritos? Então eu preciso apelar para palavras que vão despertar em mim, então, aquilo que estava dormente, são as ideias. E aí a virtude deste capítulo, o propósito. Nós vamos dar exemplo de prece, não é para que vocês as tomem como fórmula, mas quando tiverem aí sem cabeça, quando tiverem sem inspiração, quando estiverem, né, atormentados por pensamentos fixos negativos, então busquem no recurso das palavras ideias sãs, que vão, então, eliminar esses obstáculos, favorecer a concentração, a comunhão com os bons espíritos e a unidade de prece com todos aqueles que estejam nos acompanhando. Preces sãs, bons pensamentos, expressão de cumprimento das leis divinas, sobretudo da lei de justiça, amor e caridade. Nós pensamos no bem, dizemos. Então, Jesus, no seu tempo, ele percebia que os seus contemporâneos, tal como a gente ainda hoje, eles eram muito duros de se concentrar, muito duros de pôr uma ideia na cabeça e focar nela para se manter em comunhão com os bons espíritos e receber a inspiração orientadora deles.
Então, o que Jesus fez? Seguindo a tradição das religiões, e a religião dali do seu meio, o judaísmo, ele disse, vamos aprender prece, vamos fazer aqui a exemplificação de uma prece, para que por meio dessa prece você não encontre um rito, mas você encontre inspiração de ideias sãs. Certo? E no capítulo nós temos, inclusive, a oração dominical de Jesus para explorar daqui a pouco. Não é? Então, fixemos, não é, que a prece que a gente garfa aí dos livros é apenas de função orientadora das ideias. O que vale na prece, o pensamento, e o que precisamos manter para fazê-la, ideias. Ideias boas, bons pensamentos de afeto, de perdão, de tolerância, de bem-querer. Entendido? E não é só esse o propósito da exemplificação das preces, seja na Bíblia, seja aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Em outros lugares, dos textos sagrados das religiões, normalmente é para chamar a atenção sobre o entendimento que tem sobre as leis de Deus, quais seriam os bons pensamentos agradáveis a Deus. O Espiritismo diz que os pensamentos agradáveis a Deus são aqueles que expressam a nossa submissão à sua vontade, a nossa sujeição às leis morais divinas que o Espiritismo estuda e tem revelado nos capítulos antecedentes do Evangelho segundo o Espiritismo. Observem nesse sentido, então, que as leis divinas integram os princípios, de certa forma, da doutrina espírita que podemos reafirmar estudando as letras do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo preâmbulo apreciamos agora. Então, em especial, este capítulo, além de consubstanciar uma coletânea de prece, sobretudo nos prefácios e neste preâmbulo, nos oferecem atenção sobre certos princípios espíritas, para que a gente não mistifique novamente a prece, para que a gente não peça aquilo que é impróprio pedir, de acordo com as leis divinas, para que a gente não dê mais valor a uma ideia que não faz sentido à luz das leis divinas em relação a possíveis outras ideias que vão nos colocar diante de uma prece que faz sentido, que tem lógica com as leis divinas que aprendemos segundo o Espiritismo. Não é? Então é lícito a todos nós sempre perguntar o que nos é dado solicitar pela prece. Pelo capítulo antecedente, nós vimos, nós estudamos o que é próprio solicitar a Deus nos nossos legítimos interesses pela prece. Acontece que, desatentos, não é, pela falta de fôlego no dia a dia, a gente acaba se deixando seduzir pelos interesses presentes, mundanos, e confunde isso com a prece. Você está fazendo a prece, tem que manifestar a lei de caridade. Isso significa que a sua prece tem que desejar, pela prece, tem que desejar o bem aos outros. Mas tal é o seu desespero naquele dia que você só pensa em si e diz: Deus me console, Deus me console, Deus me console. Então, o teu pensamento fixo é o bem para si. Indaga-se. Esse pensamento fixo é uma prece que tem correspondência com as leis divinas? É uma prece que Deus abona, seja qual for a fórmula com que se diga? Não, é um pensamento ilusório, achando que estamos em sintonia, que estamos em comunhão com o bem, quando, por desespero, revolta ou entristecimento, apenas lembramos dos nossos próprios problemas.
Poxa, claro que Deus, não é, com a sua perfeição, com a sua infinita misericórdia, compreende o nosso desespero, compreende a nossa tristeza. Mas isso não significa dizer que ele passa a mão na cabeça e consente com o nosso erro, tá, gente? Então, se a gente quer se aproximar de Deus e realmente ser obediente à lei divina, nós precisamos trabalhar as nossas emoções e entender que, pior que seja o nosso problema, a nossa dificuldade naquele dia, nós precisamos pensar também que outros tantos têm problemas semelhantes e que, quiçá, problemas muito piores, para na nossa prece desejar igualmente o bem para essas pessoas que passam por duras provações. Aí eu entendo. Poxa, à luz do Espiritismo, eu aprendi a lei de caridade. Conforme a lei de caridade, eu não posso fazer uma prece como egoísta. Eu não posso pensar em mim. Isto é uma ilusão que vem, né, da minha ignorância espiritual. Mas se recebemos orientação, se a luz do Espiritismo chegou até nós, então que façamos bom uso. Entendamos que todos passam por provas, que todos encaram certa dose de sofrimento, de aflição, nesse estágio de provas e expiações, e que devemos nos apoiar mutuamente. Então, estou dando um exemplo, né, de atenção com relação aos princípios espíritas que vamos pôr em uso no momento da nossa prece. E este capítulo contém exemplos de prece chamando a atenção disso. Olha, não esquece daquela ideia de caridade, porque prece sem ideia de caridade é uma prece pobre. Entendido? Então, vamos dar voz a Kardec. Oi. Pois não? Pode falar. Eu só queria colocar um ponto, né? Que você, no começo, né, na exposição, citou a escala espírita, e eu acho bem importante esse aspecto para entender o capítulo, né? E queria referenciar, né, que Kardec fala disso lá no Livro dos Espíritos, a partir do item 100, né? Para caso os amigos que estejam assistindo não conheçam, né? Que vai dividir os espíritos em espírito imperfeito, bom, espírito bom, né, e espírito puro, né, em 3 ordens, né. E é importante compreender isso justamente para que saber, né, que sendo da terceira ordem, nosso pensamento oscila, como o Rui explicou, né. Então é importante preponderar os pensamentos bons, né, até alcançarmos o estado de espírito bom da segunda ordem, onde só teremos bons pensamentos, né. E sabemos também, é importante também que nós sempre temos assistência do nosso anjo da guarda na prece, né, que é um espírito necessariamente da segunda ordem, né? Um bom espírito, né? E ele vai nos dar o ânimo, a força, né, para enfrentar as provas, né, e não mudar o curso das leis divinas, né, como o Rui explicou, dando o ânimo, a força para nós mesmos, né, com nossa própria vontade e força, enfrentarmos as vicissitudes, né, da existência. Mas enfim, isso que eu queria colocar. Muito bom, Eric. Então, esse destaque muito oportuno com relação ao que de mais importante devemos pedir a Deus em nossos pensamentos, preces de todas as horas, de todos os instantes e lugares. A força moral, a assistência dos bons espíritos para vencer as nossas dificuldades no enfrentamento da nossa caminhada existencial, que possui as provas, que possui essas limitações e desafios que nos desagradam a comodidade, não é, o conforto. Mais alguma colocação, amigos? Então nós podemos seguir. Kardec nos assinala na sequência: a coletânea de preces contidas neste capítulo é uma seleção feita entre aquelas ditadas pelos espíritos em diferentes circunstâncias. Eles poderiam ter ditado outras, em termos diferentes, apropriadas a diversas ideias ou a casos especiais, mas a forma pouco importa.
se o pensamento fundamental é o mesmo. Percebam neste trecho Kardec enfatizando novamente, né, o caráter secundário da forma. O que vale é a ideia de fundo que fazemos no momento solene da prece formal ou em todos os instantes, conforme a qualidade dos nossos pensamentos. A gente jamais para de pensar, não é? Então, o nosso esforço deve ser para fazer de nossas vidas uma prece continuada, um hino permanente de bons pensamentos. O desafio está lançado. Então, com esse contexto, né, com essa base, Kardec dispensou de encher esse capítulo aí com vários modelos de prece. Ele procurou apenas selecionar um exemplo para cada circunstância da vida, para cada estado ou etapa existencial do espírito durante a encarnação ou no intervalo de erraticidade, aquilo que pode ajudar a fixar ideias que são salutares, porque agradáveis a Deus, porque atraentes aos bons espíritos, não é, que são assistentes poderosos que estão ao nosso alcance desde que tenhamos essa virtude de pensamentos bons. Então vejamos aqui a sequência. O objetivo da prece é elevar nossa alma a Deus. O que ele quer dizer? Isso aqui é uma frase figurada. Elevar não é fisicamente como poderíamos supor. O objetivo da prece, por assim dizer, é de nivelar a qualidade do nosso pensamento às leis divinas. É isso que quer dizer. A gente, naquele instante, fazer um esforço concentrado para pensar de modo semelhante aos espíritos puros, para a gente pensar em inteira linha de conexão e coerência com as leis de Deus, certo? Então, neste momento, a gente se nivela. E ao nos nivelar, não é que a gente se mova fisicamente, não é que a gente se emancipe do corpo físico para fazer uma viagem pelo mundo espiritual. Não é isso. É que nós passamos a desfrutar, naquele instante, do mesmo pensamento. E isso é uma força atrativa do ponto de vista psíquico e do ponto de vista moral espiritual. Significa dizer que nós passamos a estar mais aptos a estarmos envolvidos por bons fluidos. Pensando boas coisas, nós arejamos também os nossos fluidos do corpo espiritual ou perispírito. E ficamos numa mesma zona de interação fluídica com o perispírito e, de conseguinte, o pensamento dos bons espíritos. Então, é como se fosse realmente um radar que nos coloca em linha de alcance fluídico com os bons espíritos e trazendo para nós benefícios tanto físicos quanto psíquicos favoráveis à saúde, não é? E à qualidade das nossas ideias e crenças predominantes. Então, o objetivo da prece é fazer uma faxina mental, é uma lavagem cerebral ou espiritual pela qual nós vamos, não é, eliminar pensamentos contrários à lei de Deus, colocando em seu lugar pensamentos em consonância, em conformidade com a lei de Deus, trazendo com isso a comunhão com os bons espíritos. É dessa forma, gente, que se forma uma linha comunicativa de mão dupla que nos permite receber a inspiração que ocultamente eles nos dirigem no momento do estudo, no momento da prece, no momento em que está predominando os bons pensamentos em nós.
A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que nele acreditam, e menos ainda entre os adeptos do Espiritismo, pois Deus aceita todas quando sinceras. Então, o que Kardec está querendo aqui dizer? Não é que a comunhão de pensamentos não seja importante. Se todos puderem pensar a mesma coisa à luz dos princípios espíritas, é o principal, né? É o ideal para termos um campo fluídico ou espiritual favorável. Entretanto, o fundamental para que todos se situem na zona do bem, da proteção divina, é que, ao seu jeito, de acordo com a sua maneira de fazer, todos estejamos imbuídos de boas ideias e de bons pensamentos. Quer dizer, o mínimo que a gente tem que alcançar como meta no momento do estudo, no momento da prece, é que todos pensem coisas boas. É que todos pensem, não é, em pedir para si a força moral e, paralelamente, pensem em benefício aos seus semelhantes, pelo perdão, pela compaixão, pela assistência, como possível, no campo da irradiação de bons fluidos, de bons pensamentos, atraindo a assistência dos bons espíritos aos doentes, e assim sucessivamente, para que todos nós formemos um todo coletivo em que predomina as ideias sãs. Porque é isso aí, a qualidade da orquestra afinada, que se afina e se aproxima espiritualmente da iluminação oferecida pelos bons espíritos. Agora, com o tempo, a turma que faz a reunião espírita, que frequenta o mesmo grupo do estudo do Evangelho, a mediúnica, né, o curso do livro dos espíritos, etc., os demais livros fundamentais, né, pelo menos 23 livros aí para estudar, o que acontece? Nós vamos acabar, né, assimilando os princípios espíritas de uma tal maneira que já fica mais fácil, com poucas palavras, de modo mesmo não articulado, a gente começar a ter o pensamento uno, pensamento semelhante. A gente já estudou de uma tal maneira que a gente já sabe, olha, eu vou louvar, eu vou agradecer e eu vou pedir. E neste triplo propósito que o Espiritismo ensina como próprio da prece, dos bons pensamentos, eu vou externar a intenção de acordo com as leis divinas. Então, o grupo se afina, assim, e fica mais fácil de estabelecer a unidade de pensamentos. Não, primeiro vamos agradecer, todo mundo agradece. Agora vamos rogar. Vamos rogar não como egoísta, só para a gente, vamos rogar também pensando nos outros. E daí um eixo que pode ser desenvolvido para a situação concreta, né? Por exemplo, do estudo, pedindo a inspiração dos bons espíritos, né, que não deixa de ser um pedido em conformidade com as leis de Deus, porque você está buscando ativar o seu progresso pelo autoconhecimento. Os espíritos apreciam, Deus aprova e diz: vejo que é sincero o propósito de estudos, vamos tentar fazer o máximo para secundar o pedido da criatura. Então, meus amigos, o que Kardec quer reiterar aqui é que o essencial, mesmo num grupo heterogêneo, num grupo que ainda não está acostumado a fazer prece juntos, é que todos estejam imbuídos do propósito de pensar no bem, de acreditar que o bem tem realmente eficácia, tem poder, ele está à nossa disposição, desde que se nos revele a boa intenção, a boa vontade. Às vezes se dá um valor muito grande ao mal. Porque pululam em torno de nós os espíritos imperfeitos, porque oscilantes que somos, sofreremos naturalmente o assédio do mal, e, por conta do exagero nesse sentido, deixamos de evocar o nosso guia espiritual. Por que não? E neste capítulo há uma atenção, né, porque isto também integra o rol dos princípios espíritas, o pedido
de assistência dos bons, dentre os quais o anjo da guarda, como o Eric falou. Ele pode ser evocado não só para dar aquela inspiração sutil, que confundimos com os nossos próprios pensamentos, mas também para dar o seu ditado, a sua mensagem. Se tivermos na mesa, ali no estudo do Evangelho, um médium inspirado, ainda que inconsciente, ele na hora de fazer o comentário, olha, ele vai dar uma mensagem magnífica, muito proveitosa, e a gente diz, era isso que eu estava precisando ouvir. O que é isso? É um ato mediúnico, né? Inspiração, que veio de modo mais forte, né? Como intuição mediúnica, e o médium, né? Recebendo essa tempestade de ideias, ele vai comentar e dar, né, a vazão a esse aconselhamento, esse esclarecimento que os bons espíritos que atraímos pela prece podem nos conceder neste momento. Então a gente tem que prestar atenção que não estamos apenas às voltas com os obsessores, com os espíritos imperfeitos da terceira ordem, da escala espírita, que Eric lembrou. Nós temos nosso guia, nós temos nossos bons espíritos familiares, mas a gente nunca evoca, nunca chama, a gente fica com o pensamento mais preocupado com o mal do que a assistência do bem. Então isso é uma coisa para a gente repensar igualmente. Esta coletânea, prossegue Kardec, não é para ser considerada, então, como um formulário absoluto, mas como uma variante das instruções dos espíritos. Olha aí. Então, eu não tenho uma coletânea de prece, eu tenho mais um capítulo cheio de instruções, compiladas ali do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, da Revista Espírita, do Céu e Inferno, a Gênese. Eu vou ver mencionado, ventilado aqui em forma de prefácio, em forma de prece. Então, é um capítulo valiosíssimo para investirmos estudando. Não nos iludamos, tem um conteúdo instrutivo. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento de seus ditados sobre os nossos deveres em relação a Deus e ao próximo, no qual são relembrados todos os princípios da doutrina. Olha que maravilha! Então, resumo da doutrina espírita, onde eu encontro, dentre outros lugares, né, além do espiritismo na sua expressão mais simples, além do que é o espiritismo, outros 2 livros de Kardec, além da introdução do Livro dos Espíritos, eu encontro aqui, no capítulo 28, Coletânea das Preces, um bom resumo da doutrina espírita. Tal é o desenvolvimento, né, que Kardec, com excelência, traz com o proveito dos princípios espíritas, né? O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando são ditas de coração e não apenas com os lábios. Ele não impõe nem condena nenhuma. Novamente, a instrumentalidade das formas, a ilusão de pretender que prece seja apenas algo que se recita por palavras, onde participam os lábios. Então, somente que a gente precisa sentir cada palavra, que a gente precisa fazer agitar o coração diante de cada ideia representada por palavra naquele momento de prece. Então, na sequência, Kardec nos coloca que cada um, achando a melhor palavra para fazer a sua prece, não merece censura. O espírita que compreende esse caráter acessório da fórmula não fica corrigindo oculta ou ostensivamente a maneira das pessoas fazerem prece. Ao contrário, ouvindo e participando atentamente,
ele busca abstrair o máximo de boas ideias, vindo daquela pessoa que se digna a dirigir a prece coletiva. Não é? Então, ele tem realmente razão quando coloca que Deus é sumamente grande, segundo o Espiritismo, para repelir a voz que implora ou que lhe canta os louvores, só porque são feitas de maneira diferente. Então, temos que acabar com os nossos preconceitos, porque, às vezes, dentro de uma igreja, usando de uma palavra sacramental, retirada de um livro sagrado, nós vamos ter uma pessoa que faz prece mais sentida, né, mais atenta aos atributos que são próprios, do que alguém que está numa casa espírita, mas completamente distraído no momento da prece, preocupado apenas de utilizar palavras bonitas e também de chegar logo ao fim. Né? Tem gente que confunde a prece com a prece e diz, vamos lá, mais rápido, vamos que eu estou já com fome, já acabaram as atividades, já estamos por fim aqui, então vamos finalmente. Então você está pensando mais no seu jantar que nas palavras que você está dizendo. Isso é incompatível, isso é uma ilusão. É melhor, não é, que encerre a atividade e não faça prece, porque aquilo ali é um engodo. Se vamos fazer direito. Vamos fazer pensando, refletindo e sentindo cada palavra ali presente. Não só quem está conduzindo, mas quem está também assistindo e ouvindo. E os espíritos nos trazem, eu não sei se o Eric tem localizado aí de cabeça, um artigo interessante da Revista Espírita, em que um espírito nos diz, de forma comovente, mas muito racional e instrutiva, como é diferente a postura dos bons espíritos diante de uma prece, né, quando estão nos acompanhando e vendo o quão indisciplinados e tagarelas nós somos no mesmo ato. Né? Então, ele nos explica esse artigo, depois podemos localizar, o verdadeiro silêncio e o verdadeiro recolhimento com que os espíritos bons fazem a prece, acompanham a prece. Porque eles não se permitem, né, divagar, não se permitem ter vários pensamentos ao mesmo tempo. Eles focam nas ideias. Né? Senhor, seja feita a sua vontade. Então eles vão de coração. Eu estou te entregando, Senhor, né, para que você permita ocorra o melhor. E o melhor é a vontade colocada nas tuas leis e não meus desejos limitados da condição de aprendiz. Então, aquilo está passando pela cabeça no momento em que é dito, e não uma coisa recitada da boca para fora, que não é meditada, que não é refletida, que não encontra eco na mente, no coração. Rui, Dando sequência. Pois não, Eric? Esse daqui, que é o artigo? Eu não estou vendo onde você está me apontando. Revista Espírita... Pois não. O verdadeiro recolhimento, isso. Muito bem. Obrigado. Esse mesmo. Vamos ler esse artigo aí oportunamente, né, que vamos ver novas dicas aí para que a gente capriche mais na prece. Uma condição essencial para a prece, segundo São Paulo, é a de ser inteligível, para que possa tocar o nosso espírito. Para isso, não é preciso que ela seja proferida na língua habitual. Há preces que, mesmo em linguagem coloquial, não dizem mais a nossa inteligência do que a de uma língua estrangeira, e que, por isso mesmo, não nos tocam o coração. As raras ideias que elas encerram são, muitas vezes, sufocadas pelo excesso de palavra e pelo misticismo da linguagem. Qual é a advertência de Kardec e dos espíritos superiores neste trecho? É com relação
a indisciplina do nosso pensamento enquanto espírito de terceira ordem nos levar a ser confusos, tagarelas, né, muito propagadores de ideias difusas simultaneamente. Em uma pequena expressão, a gente pensa várias coisas ao mesmo tempo. E isto não casa com as palavras que estão revestindo a prece. Isto não nos permite agitar os sentimentos de coração, porque há um descompasso. Ou o pensamento está muito acelerado, pensa várias coisas, são várias imagens ao mesmo tempo, não nos permitindo fixar em nenhuma delas, ou apenas em poucas, ou então a gente deixa o pensamento num estado hipnótico, de poucas ideias, poucas imagens, no automático, em virtude da memorização do excesso de palavras, da pronúncia de muitas palavras, porque a gente sabe uma prece decorada, porque, enfim, já estamos acostumados a dizer de um jeito, ou mesmo apelando para o misticismo da linguagem. O que é esse misticismo da linguagem? É o uso de figuras de linguagem, de frases de efeito, de coisas assim que um orador ele procura utilizar para chamar a atenção da plateia. Acontece que nós não estamos fazendo um show, um comício, nós não estamos fazendo uma palestra. Então, este recurso não é próprio de uma prece. O que a prece tem que buscar é fazer irradiar uma ideia boa, uma de cada vez, e de maneira tal que um grupo todo acompanhe, né, em comunhão de pensamentos. De modo que, se eu deixo latente o pensamento, eu busco me manter em meditação, assim, com poucas ideias, aquilo ali não passa de verborragia, não passa, né, da prece de lábios. Então, vamos repensar tudo isso para até mesmo pronunciar as palavras de modo mais vagaroso. Se eu estou sem ideia, ou se eu não consigo associar a palavra a uma ideia, então vamos com calma. Pensa numa palavra de cada vez. Qual é a ideia? Primeira, a ideia de agradecimento. Então, eu vou pensar numa palavra, a palavra obrigado, a palavra agradeço, sou grato. Então, que a gente diga. A gente não precisa fazer com pressa. Né? Diga, Deus, eu sou grato. Então, você se fixa nessa gratidão. Pode passar alguns segundos e você vai deixar bem firme. Eu sou grato. Eu estou pensando nisso. Sou grato. E quando eu estiver assim, bem compenetrado da harmonia entre palavra e ideia, eu passo para a segunda ideia. Sou grato por quê? Lembrando dos princípios espíritas, somos gratos por existirmos podendo superar as nossas limitações, progredir espiritualmente rumo a uma condição existencial bendita e benigna, né, de paz e de amor. Então, são coisas que a gente precisa se permitir pensar e, ao pensar, dizer. Né? Tem gente que fica, volta a dizer, tão apressado que acaba embolando, né, 3 ideias com 300 palavras, né, ou o contrário, né? 300 ideias com 3 palavras. E ninguém consegue acompanhar, ninguém consegue, né? Não é para a gente ficar preocupado doravante, tá, gente? São instruções para a gente, né, progressivamente colocar em prática. Ninguém precisa desistir de fazer a prece de encerramento hoje, tá bom? Bom, brincadeiras à parte, vamos para o próximo parágrafo, que o tempo voa. O tempo voa quando estamos estudando Kardec. Quantas lições úteis, gente, a gente tira de um preâmbulo.
A principal qualidade da prece é a clareza, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem excesso de adjetivação, pois são apenas decorativos. Então, mais uma vez aqui, a simplicidade. O que vale é uma boa ideia e uma palavra para lhe trazer correspondência e comunicação com os outros amigos. Cada palavra deve ter, prossegue Kardec, o seu valor, exprimir uma ideia, tocar uma fibra da alma. Em resumo, ela deve fazer refletir. Somente nesta condição a prece pode atingir o seu objetivo. Caso contrário, é apenas palavreado, não nos enganemos. Veja com que ar de distração e de volubilidade elas são proferidas na maior parte do tempo. Percebemos que os lábios se agitam, mas pela expressão e fisionomia, olha aí, fica de luz acesa, dá para perceber, né? Pela expressão e pela fisionomia, ou mesmo pelo tom de voz, nela se reconhece um ato maquinal, puramente exterior, de que a alma não participa, não sente. Compreenderam? Então, Kardec aqui está ratificando, como já havíamos feito algum comentário no mesmo sentido, passamos adiante. Kardec aqui faz uma categorização das preces que ele vai expor na coletânea neste capítulo, né? As preces reunidas, diz ele, estão divididas em 5 categorias: preces gerais, preces pessoais, preces pelos encarnados, preces pelos desencarnados, preces especiais para os enfermos e obsedados. Nós vamos, na medida do possível, trazer algum comentário sobre as preces gerais. Preces gerais quer dizer preces dirigidas a situações comuns ali da vida, né? Seja na qualidade espírita, seja na qualidade de médium, seja na qualidade de espírito encarnado, ou reencarnado, melhor dizendo, né? Então, com o intuito de chamar mais particularmente a atenção para o objetivo de cada prece, melhorando a compreensão do sentido, elas são todas precedidas de uma instrução preliminar, espécies de exposição de motivos sob o título de prefácio. Então, novamente, aqui chamando a atenção que esses prefácios que antecedem cada prece deste capítulo são resumos de instruções espíritas. É uma parte da doutrina que é recordada para nos orientar a fazer um bom pensamento com conhecimento de causa, de acordo com os princípios espíritas. Então, a primeira das preces gerais a examinarmos é a oração dominical. Vejam a deferência, a reverência de Kardec ao Espírito de verdade, ao seu guia espiritual, que não é outro senão o próprio Jesus de Nazaré, cuja prece, oração dominical, é colocada em primeiro lugar aqui, dentre as preces gerais do capítulo, para nos trazer um ensinamento. E este ensinamento nós vamos ver de acordo com o prefácio, o item 2, em que Kardec justifica, inclusive, a transcrição da oração dominical, o Pai Nosso. Os espíritos recomendaram colocar a oração dominical no início desta coletânea, não apenas como prece, mas também como símbolo de todas as preces, é a que eles consideram em primeiro lugar, seja porque nos vem do próprio Jesus, seja porque ela pode substituir a todas as outras, conforme a intenção que se lhe atribua. É o mais perfeito modelo de concisão.
verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Então, observem, Kardec aqui não apenas revelando o que se poderia qualificar aparentemente, a priori, como a admiração, idolatria a Jesus, mas o reconhecimento justo à perfeição com que este espírito muito avançado, que aqui esteve na Terra em missão, encarnado no século I, nos legou, como personificação do que é um espírito superior ou puro. Né? Como é que eles pensam? Como eles se comportam? Então, pondo em revista os atos e o ensino moral de Jesus, nós vamos ter essa ideia, né, de que é atual ter em mente essas narrativas, porque são exemplos, quando não sofrem mesclas pela deturpação humana, de como um espírito puro pensa. Então, Kardec está dizendo, olha, perfeita lição de Jesus quando ensinou o Pai Nosso. Por meio desse Pai Nosso, nós temos uma prece admirável, porque consegue, de maneira concisa, objetiva, sublime e simples, sintetizar as leis divinas, revelando as verdadeiras necessidades de todos os espíritos reencarnados neste mundo de provas e expiações. E muita gente, estudando o Espiritismo, supõe que ela seja incompleta, que ela seja muito resumida, ou mesmo pessoas de outra vertente filosófica, de outra vertente espiritualista, podem ter a mesma suposição. Mas Kardec, na sequência, vai nos deixar bem claro que esta aparente incompletude do Pai Nosso diz respeito à nossa falta de habilidade para absorver todas as ideias que estão resumidas por poucas palavras nesta prece. Ou seja, a gente não consegue captar o pensamento de fundo de Jesus, e não que as palavras dele estejam muito resumidas. A gente não consegue acompanhar o pensamento. Os espíritos superiores, eles têm essa qualidade na linguagem deles. Eles são econômicos, eles valorizam muito cada palavra, para que elas possam expressar um pensamento exato, ou um conjunto de pensamentos semelhantes, para nos dar, então, uma comunicação precisa, adequada, diferentemente de espíritos inferiores, de espíritos de terceira ordem, e dentre os quais os pseudo-sábios, que eles são prolixos. Eles, quando fazem seus ditados, quando psicografam, né, pelos médiuns os seus livros pessoais, né, eles, às vezes, nos entregam várias páginas, né, volumes enormes, mas não é que aquilo ali é perfeito, palavras. Não é que eles sejam mais profundos que o Livro dos Espíritos, que os ensinamentos conhecidos nas obras fundamentais, muitas das vezes a gente pensa que é isso, não é? Que eles complementam, já que dão trabalho de fôlego, né? Escrevem 300, 400, 500 páginas, mas quantidade não é qualidade. E Kardec nos adverte ali pelo o Livro dos Médiuns, que esse excesso de palavras nem sempre é conhecimento em profundidade. Pode ser prolixia, com que um espírito inferior ele procure passar a imagem de que ele é superior, sem sê-lo. Isso nos remete à classe dos espíritos pseudo-sábios, são espíritos imperfeitos que têm essa mania, né, de querer se fazer parecer o que ainda não são sábios, pela abundância de palavras. Então prossegue Kardec
né, fazendo elogios racionais ao ensinamento de Jesus por meio do Pai Nosso. Com efeito, na forma mais restrita, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Ela encerra ainda uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, o pedido das coisas necessárias à vida terrena e ao princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir por outrem o que se pediria para si mesmo. Né? É, portanto, uma boa utilidade linguística do princípio da caridade, é o que Kardec quer dizer, o que se contém verbalmente no Pai Nosso. Agora, aqui vem um ponto importante, tá, gente? Por isso que eu fiz questão de ler este prefácio. Entretanto, em razão de sua brevidade, o sentido profundo que algumas das suas palavras encerram, escapa à maioria. É por isso que a proferimos normalmente sem pensar no sentido de cada uma de suas frases. Olha a prece acelerada, a prece apressada, não consegue meditar no seu próprio conteúdo linguístico. Então, Pai Nosso, sendo esse modelo de concisão, nos leva a esse tipo de coisa. A gente vai no cronômetro, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Quando a gente vê, já acabou, porque a gente fala isso de cor, e o pensamento não participou nada, deixou passar em branco as ideias. Não é? Então, o que Kardec faz aí? Diz que vai mostrar para a gente o quanto essa oração de Jesus contém ideias boas de serem pensadas no momento em que se digna fazer prece ou nas preces de todos os instantes, não é que vem um modelo desenvolvido que ele apresenta no item seguinte, no item 3. Não é? Então ele vai dizer a frase, né, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, mas a sequência é o desenvolvimento dessa ideia que ele, Kardec, com base no ensino dos espíritos, nos propõe. Bom, gente, eu vi meu computador aqui me dando alarme. Se eu, por acaso, tiver o computador reiniciado, eu peço desculpas antecipadamente. Vi aqui, eu não sei se eu apertei no comando correto, mas nós já estamos terminando o nosso estudo. Então, eu não terei tempo de fazer a leitura integral de todo esse conteúdo que Kardec apresenta ao Pai Nosso, mas quero chamar a atenção para que vocês o façam, refletindo bastante em como abstrair de uma palavra ou de uma frase curta de Jesus, nesse Pai Nosso, importantes ideias no sentido correspondente aos princípios espíritas ou leis morais divinas. Não são acréscimos que Kardec faz que, na verdade, não são acréscimos, senão verbais. Porque é algo que está implícito no pensamento em cada frase do Pai Nosso. Estão entendendo? Já pararam para refletir o que significa dizer o pão nosso de cada dia dai-nos hoje? Então Kardec vai dar essa canja para a gente. Como interpretar essa frase? Olha que ideias magníficas nós vamos encontrar por trás desta afirmação. Não é que nós devemos pedir os meios para progredir espiritualmente, os meios materiais e os meios morais, né? A força moral. É assim que devemos interpretar o pão do corpo e o pão do espírito. Não é? Então, essas explicações, às vezes, a gente necessita ter em revisão para poder não passar batido na hora que estiver fazendo a prece, já que ela é muito curta. Passa muito rapidamente pelos lábios. Tudo bem? Então, este é o sentido do ensinamento, aqui da dissertação que Kardec faz, baseado no ensino dos espíritos, para desenvolver o Pai Nosso.
Então, quando a gente é muito distraído, meus amigos, é bom a gente fazer o Pai Nosso nessa forma estendida aqui, como Kardec nos apresenta. Quem sabe assim, a gente disciplina melhor o pensamento, a gente fixa melhor as ideias. E aí, quando a gente estiver já habituado às ideias, aí a gente volta para a forma abreviada, porque aí mais fácil fica o pensamento acompanhar as palavras resumidas. Como eu disse, tem que ter uma sincronia entre palavra e pensamento, e nem sempre a gente consegue manter. Ok? Kardec aqui acrescenta uma nota dizendo que, ao optarmos por essa prece desenvolvida, podemos fazer o acréscimo de pedidos que entendamos apropriado para aquele momento existencial. E aqui nós temos mais duas preces gerais, eu não sei se nós temos tempo ainda, para as reuniões espíritas e para os médiuns, novamente com prefácios, em que Kardec vai dar para a gente importantes ensinamentos com base nos princípios espíritas. Eu pergunto a vocês se nós prosseguimos ou se nós paramos por aqui. Acredito que por conta do horário podemos encerrar aí para a prece. Muito bom. Então eu agradeço a atenção de vocês, a companhia nesta reflexão conjunta que fizemos na noite de hoje. Muito obrigado a vocês e agradecemos a Deus esta oportunidade. Eu sei que eu já fiz uma prece, né, gente? Mas tudo bem, não tem problema não, vai a prece formal a seguir, né? Só para a gente deixar bem claro o que acabamos de aprender. Excelente, Rui. Foi muito bom o estudo, né? Um estudo bem aprofundado. Realmente é muito importante esse capítulo e compreender melhor a prece. Então, queria agradecer bastante ao Rui, né? Quero agradecer a todo mundo que assistiu, curta, compartilha, se inscreva, né? E vamos aqui à prece de encerramento. Deus, que possa nos enviar os bons espíritos para nos assistir sempre, que possam nos intuir boas ideias, bons conselhos, que os bons espíritos possam nos enviar seus bons fluidos e que possamos ficar em paz essa noite, que possamos levar todo o conhecimento que adquirimos essa noite para a reflexão, que possamos refletir, meditar os ensinos trazidos por Kardec nesse capítulo e explicados pelo nosso amigo Rui, que possamos continuar aprendendo cada vez mais e progredindo sempre na escala espírita, que possamos ter sempre a ajuda do nosso anjo da guarda, que está sempre ao nosso lado, nos intuindo boas ideias, bons conselhos, que o nosso anjo guardião, que nosso espírito protetor possa nos enviar bons fluidos, que possa nos reanimar, dar a coragem, a resignação para passarmos pelas vicissitudes da existência corpórea, que possamos continuar progredindo e progredindo cada vez mais. O mais rápido possível, progredindo e aprendendo, tanto do ponto de vista moral quanto intelectual, e que possamos ficar em paz essa noite. Assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, muito obrigado, né? E nos vemos na próxima segunda, no próximo estudo.